Hoje falar sobre a Unipaz, Rede Internacional para uma Cultura de Paz. A Unipaz é uma instituição que nasce do sonho de Pierre Weil, que é um doutor em psicologia francês, que na época da Segunda Guerra Mundial ele tinha 17, 18 anos e é convocado para a frente de batalha, como são convocados todos os jovens franceses, e ele, por uma questão de foro íntimo, que achava que não devia matar, não devia ter violência, ele decide cumprir com o governo francês, por um lado, e cumprir com o seu íntimo. Então, ao invés de se alistar no exército como soldado, ele se alista na Cruz Vermelha. Ele decide ser enfermeiro, que seria uma forma de cumprir com o governo e cumprir com a sua questão íntima de não matar pessoas, não exercitar violência diretamente. Finalmente, a França é ocupada por Alemanha e ele passa a fazer parte da resistência francesa. Dentro da resistência francesa, ele continua sendo enfermeiro e faz parte das patrulhas que andam tentando derrubar o governo de Vichy, que é o governo que nessa época, o governo alemão que comanda a França. Em determinado momento, ele conta na sua vida de que fazia parte de uma patrulha de franceses, da resistência francesa, que ia dinamitar uma ponte pela qual ia passar um trem cheio de nazistas. Aí ele diz que ele teve um devaneio, a palavra que ele usa é devaneio, ele teve um devaneio e nesse momento ele percebe, primeiro, que ele, mesmo não querendo se envolver diretamente com morte, com violência, com assassinato, ele está tão envolvido quanto. Tanto é que ele ia participar de dinamitar a ponte. Então, nesse momento, ele constata que, mesmo as pessoas não querendo se envolver na questão da violência, elas estão todas envolvidas, que isso faz parte da vida de todos nós. E a segunda coisa que ele sonha, faz parte do sonho, do devaneio dele, é ele vendo quanto dinheiro, quanta tecnologia, quanta infraestrutura existe na Segunda Guerra Mundial a serviço da guerra. Ele sonha, nesse momento, teve o sonho de criar uma instituição a serviço da paz que utilizasse de fundos, a mesma quantidade de recursos econômicos que ele via a serviço da guerra, a mesma infraestrutura, a mesma quantidade de esforço e o mesmo compromisso por parte dos países. Nesse momento, estamos falando em 1945, 44, nasce conceitualmente o que hoje em dia conhecemos como Unipaz, que já teve o nome de Universidade Internacional para a Paz e hoje em dia é Rede Internacional para uma Cultura de Paz. Ele estuda, passa o tempo e se forma doutor em Psicologia pela Universidade de Paris e arruma um tremendo emprego. Ele vem para o Brasil para ser vice-presidente de recursos humanos de um banco multinacional que tem sucursais em praticamente toda a América Latina. E ele, a partir de Belo Horizonte, ele comanda todo o seu departamento de recursos humanos. Um tremendo emprego. Ele conta que ele era uma pessoa que foi criada para ter e ele fez direitinho o que os pais mandaram. Ele tinha sucesso, ele escrevia livros que viravam best-sellers, era entrevistado na televisão, dava um programa, ele ganhava muito dinheiro, como ele gostava de ser psicólogo clínico, ele mesmo não precisando, ele 2 ou 3 noites por semana atendia pessoas e preparava também seminários
seminários que de alguma forma trabalhariam com a mente das pessoas em função de prepará-las para um momento de cultura de paz. Assim as coisas, tudo parecia estar dando muito certo na vida do Pierre, mas ele entra num processo de tremenda angústia, um processo de angústia. Ele tem sucesso pelo retorno financeiro, mas em paralelo tem uma tremenda angústia, uma grande insatisfação crescente. Ele começa a não dar conta e ele uma manhã se flagra chorando nas ruas de Belo Horizonte, numa praça que ele tinha ido para andar, para pensar. Ele encontra o seguinte contraste: muito sucesso social, muito sucesso financeiro, muito sucesso cultural, mas pessoalmente um fracasso. E ele não consegue fazer essa junção. Ele percebe que ele está fragmentado, ele está separado interiormente. O seu sucesso externo não condiz com o seu sucesso pessoal. Aliás, ele diz que não tinha nenhum sucesso pessoal. A coisa continua, ele continua como todos nós, forçando a barra, ele continua nesse processo de depressão crescente e finalmente ele, por conta disso, ele fez um câncer, se declara um câncer e ele decide que chega o momento de dar uma parada porque as coisas já tinham ido além dos limites do aceitável. O câncer era realmente alguma coisa que colocava em risco a vida dele. Então ele decide parar o que estava fazendo, dar um chega na vida dele e ele volta para a França, onde se recolhe por 3 anos para fazer um retiro no mosteiro tibetano, para colocar as ideias em ordem, para decidir o que ele quer fazer nessa segunda metade de vida. Obviamente, 3 anos recolhido, meditando, fazendo introspecção, as pessoas mudam muito, tem muitos insights, tem muitos flashes de vida, e ele sai decidido a querer instalar aquele sonho que ele tinha tido na Segunda Guerra, aquela instituição a serviço da paz. Então, nesse momento, ele decide que vai criar uma Unipaz, e essa Unipaz vai trabalhar basicamente com essa fragmentação interior que ele próprio vivenciou, com a fragmentação interior das pessoas, que ele identifica como a causa maior dos descaminhos que a vida está propondo no sistema atual. Ele vai buscar 2 pessoas que trabalham com a questão da fragmentação interior, um francês de nome Jean Leloup, outra francesa de Monique Tonnet, que por sua vez se declaram extremamente frustrados por não estar conseguindo ter sucesso com o trabalho deles, trabalhando a questão da fragmentação das pessoas. Eles, numa sessão memorável, que é basicamente o início do Unipaz, decidem, mesmo estando cansados de atuar a nível local, decidem fazer uma obra maior. Eles decidem se juntar os 3 e criar as bases do que seria uma universidade holística internacional. Holística, a palavra holística vem do grego. Holos significa juntar, não mais separar. Porque esta universidade teria a proposta de trabalhar o ser humano e trabalhar a fragmentação. Então a palavra holístico vem sendo exatamente o oposto, o contrário de fragmentar. Então eles decidem trabalhar com isso, criam as bases do que seria Unipaz, e o Pierre disse que, tendo conhecido o Brasil e conhecendo o conservador que é a Europa e o difícil que é mudar uma sociedade muito tradicional e muito conservadora, ele entende que a experiência do Brasil dele é notável, porque o Brasil é um país completamente aberto ao novo, ao diferente, às propostas para uma era aquariana. Então ele convida eles a trazer esta universidade para o Brasil, e em 1987, para o lançamento da Unipaz, eles convocam, essas 3 pessoas organizam e convocam em Brasília o primeiro Congresso Holístico Internacional. Esse primeiro Congresso Holístico Internacional seria uma reunião das pessoas que estão pensando nesse momento o futuro do planeta. Então, esse Congresso Holístico convoca os maiores pensadores, os maiores filósofos, os maiores teóricos da mudança que hoje vivenciamos no planeta. O evento é aberto por José Aparecido, que na época é o governador de Brasília, em 1987. Ele se entusiasma muito com a ideia e oferece ao Pierre, pergunta o que ele precisa para que esta ideia da Universidade Holística venha para Brasília,
a Unipaz precisa para ser uma realidade em Brasília. Então o Pierre diz que precisa de um pedaço de terreno onde poder sediar a sede física da Unipaz. E assim as coisas, é criada a Fundação Cidade da Paz para acolher, na forma de um comodato, a cessão que o governo de Brasília faz para a Unipaz de uma terra, a Granja do Ipê, que é onde hoje em dia funciona a Fundação Cidade da Paz e cedia-se a sede da Unipaz. Coincidentemente com a criação da Unipaz, se cria o que se chamou Curso de Formação Holística de Base. Esse curso de formação tinha a função de formar pessoas para esse novo momento que a sociedade está indo. Da onde saem essas pessoas? Pierre conhecia muitas pessoas no Brasil e sabia de pessoas que estavam buscando essas novas formas, essas novas visões de mundo. E convida elas para serem parte desse curso. Então, essa primeira turma começaram em torno de 60 pessoas, terminaram 22, 24, e a maior parte dessas pessoas, quis levar para seus estados a Unipaz. E assim a Unipaz está indo crescendo. Hoje em dia nós somos em torno de 30 unidades no Brasil, 8 no exterior e continuamos a crescer. Então, essa é a história da Unipaz e por que existe a Unipaz. Eu vou contar um pouco o trabalho que a gente faz na Unipaz. Nós trabalhamos em cima justamente dessa fragmentação interior do ser humano, e é interessante entender como surge essa fragmentação do ser humano. Se nós pegamos a Idade Média, que vai mais ou menos do ano 500 depois de Cristo até meados do século XVI, 1550 mais ou menos, nós encontramos um período que é de extrema subjetividade. Nada é muito concreto, muito objetivo. Tudo é muito pouco claro. Então as coisas acontecem assim. As pessoas semeiam a terra, e como eles não têm nenhuma tecnologia agrícola, o maior ou menor sucesso daquela semeadura, daquela colheita, não está ligado à competência do homem, a quanto ele sabe, e sim está ligado à sorte que a vida vai me trazer nesse momento para que a colheita seja melhor ou menor. Quando se declara uma doença, e a doença adquire características de epidemia, como as pessoas nessa época não tinham o menor controle sobre a medicina, não tinham nenhuma tecnologia, o final dessa epidemia, ou até onde ia essa epidemia, não dependia da ação direta do ser humano, e sim de alguma força superior dos deuses, etc. E tal. Então o homem nessa época, ele sentia que tinha muito pouco controle do que acontecia no mundo. Então, se eu tenho muito pouco controle, eu enquanto ser humano medieval, quem tem controle? Quem é que determina se eu vou me dar bem numa guerra, se eu vou ter sorte ou não numa colheita, se esta epidemia vai acabar com o meu país ou não? Certamente são forças superiores. Então nós temos um período de 1000 anos em que a Terra, as pessoas viviam muito em função desses mundos superiores aos quais, obviamente, eles não tinham acesso. Então, vem dessa época a questão do oráculo, onde as pessoas usavam de algumas ferramentas oraculares para poder consultar os deuses para que, por exemplo, quando eles iam dar uma batalha, eles consultavam para ver se os deuses estavam sendo propícios para o sucesso nessa batalha. Se os deuses estavam sendo propícios para que a colheita de alimentos acontecesse. Somava-se a isso que não existia energia elétrica, então uma grande parte do dia as pessoas passavam em penumbras, passavam a noite, se iluminavam com olhos, com velas. Então, sempre a questão da falta de clareza da noite está associada ao medo, ao desconhecido. Então, havia uma série de fatores que concorriam para que as pessoas vivessem numa sensação meio de medo, por se sentirem incapazes totalmente de controlar os processos. Inclusive, falava-se em filosofia escolástica, isso quer dizer que todo o conhecimento vinha de revelação divina. Não havia o conhecimento porque o ser humano estudasse. Esse é um conceito que surge posteriormente à Idade Média, e isso é a grande revolução do conhecimento na raça humana. Antigamente entendia-se, insisto, que o conhecimento vinha lá de cima e o ser humano não tinha nenhuma interferência na produção de verdades e de conhecimento. Inclusive,
a grande maioria, por não dizer a totalidade da população era analfabeta. Então não havia o conceito de ter informação, conhecimento e transmitir informação. A rigor, quem detinha informação, quem detinha conhecimento, era somente quem poderia pagar para guardá-lo. E esses que podiam pagar para guardá-lo, basicamente era a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha abadias e conventos onde tinham os escribas, que eram pessoas que se dedicavam a copiar livros. Não existia imprensa. Eram copiados, os livros eram copiados e assim era guardado o conhecimento. Como os livros eram escritos a mãos, eram extremamente caros, e como as pessoas também não sabiam ler, não faria sentido levar esses livros para as pessoas. Então, a igreja guardava dentro das abadias, eram as detentoras do conhecimento, e esse conhecimento não passava para a população. Seres humanos desprovistos de conhecimentos, então eles têm que se entregar a algum tipo de autoridade maior que possa ajudar a gerir eles. Hoje em dia, nós temos muito claro que o conhecimento que nos dá o poder de fazer coisas. Então, em 1546, René Descartes, ele começa a perceber que a coisa não está certa, então ele declara publicamente, ele diz que tudo o que as verdades para as quais as ciências estão levando conduzem a verdades relativas, que as verdades que se têm são muito subjetivas, não são comprováveis, não estão certas, e que isso faz que o mundo seja muito, muito, muito frágil, porque as coisas não estão sendo montadas em verdades. Então ele diz que a única ciência que propõe verdades absolutas nesse momento, a única que resta é a matemática, onde sempre 2 mais 2 é 4. Então ele, por conta disso, entendendo que a forma que a matemática lida com o conhecimento é uma forma verdadeira, certa, ele propõe que a abordagem matemática seja levada a todo o conhecimento. Então, a matemática, a técnica, o científico serve para as chamadas ciências duras. A física, a matemática, para construir. Mas essa abordagem matemática realmente não serve para as chamadas ciências do homem. Eu não posso aplicar a técnica e o raciocínio lógico aos relacionamentos humanos, porque se eu aplico isso, eu passo a lidar com a minha companheira, passo a lidar com meus filhos, passo a lidar com a minha crença no ser superior, com a minha espiritualidade, desde uma perspectiva matemática. E as coisas não funcionam dessa forma. Então, o que nós temos de 1546, desde a publicação por parte de René Descartes de um livro que se chama O Discurso do Método, onde ele faz essa proposta da abordagem matemática, nós temos aí 500 anos de sair da subjetividade da Idade Média para ir para o excesso de objetividade que representa esse mundo técnico e científico em que nós vivemos. Então nós pegamos a cartilha do Descartes e rezamos hoje em dia por essa cartilha. Tudo que eu chamaria da dimensão do feminino, que é intuição, iluminação, amor, compaixão, em função dessa separação que fez Descartes, foi deixado de lado, foi para o quarto de despejo e passou a ter um valor menor. E o que vale é a coisa do masculino, a mente, o raciocínio, classificar, separar. Nossa mente funciona dessa forma. A função da nossa mente é classificar e separar tudo. E estudar como os processos se dão e se repetem. A função do feminino, e quando eu digo feminino e masculino, não estou falando das mulheres ou dos homens, senão do feminino que tem as mulheres e do feminino que tem os homens, e do masculino que tem as mulheres e do masculino que tem os homens. A função do masculino no ser humano é classificar, separar, ser objetivo, claro, concreto, definido, com limite, com meta, com sistema. O feminino, tanto no homem como na mulher, ele tem uma visão abrangente. Por exemplo, eu sou casado com a Janete. Se eu analiso o sentimento da Janete, eu não consigo entender o sentido maior do sentimento de carinho e amor que ela tem por mim. Então, se eu aplico a abordagem matemática, a abordagem masculina, a entender os sentimentos, eu não consigo dar conta desse recado. Por exemplo, se vocês quisessem compreender perfeitamente quem é Patrício Duprat, ou vocês me sentem como vocês estão me sentindo agora, pessoalmente ou através desse vídeo,
Ou vocês teriam uma outra opção, que eu convidasse aqui um experto, um especialista em perna, um especialista em estômago, um especialista em cabeça, um especialista em olho, e cada um desse uma palestra, como ele vê, desde o ponto de vista da especialização, cada uma dessas partes do patrício. Vocês não conseguiriam entender melhor o patrício por tentar entendê-lo a partir das partes. Vocês entenderiam bem as partes do patrício, mas não conseguiriam entender a totalidade do patrício. Então, o que acontece? A abordagem subjetiva, que é a ideia da média, serve para algumas coisas. A abordagem objetiva serve para outras, mas nós não podemos nos confundir. Eu não posso pedir para minha mulher, se eu pedir para minha mulher que ela me prove tecnicamente que ela me ama, posso até entender como funciona a minha mulher, mas eu não vou sentir o que ela está sentindo por mim. Então, a abordagem matemática serve para algumas coisas, mas não para todas. Não serve para a ciência do homem. Então, o que acontece hoje em dia? Como nós deixamos de lado, em função do Descartes, a questão do masculino, a questão do feminino, nós simplesmente nos fechamos a certas formas, certos métodos de apreensão da verdade e do conhecimento. Por exemplo, a intuição sendo do feminino, nós simplesmente deixamos a intuição de lado, nessa mudada cartesiana. Então, toda informação que vem através de processos de intuição, eu simplesmente abro mão dela, desqualifico ela, porque ela não está sujeita à ciência e à técnica. E nós todos sabemos que a intuição faz parte de todos os processos que as pessoas vivem. Nós recebemos informação através da intuição. As mulheres sabem muito bem disso. Agora, nós podemos escolher abrir mão disso, não querer saber disso, porque não é uma coisa da minha mente e do raciocínio. Mas, certamente, a vida minha vai ficar mais precisa, mas infinitamente mais pobre, porque eu não me abro para as dimensões. E dentro disso entra também a crença, a religião e a espiritualidade. Se eu não posso comprovar, então, tecnicamente, cientificamente, a presença de Deus, eu tenho que assumir que Deus não existe. No entanto, eu tenho um processo intuitivo que me diz que Deus existe. Como é que faz? Se eu tenho um filho e eu sinto amor por ele, mas eu não posso demonstrar cientificamente que eu amo ele, fico numa contradição. Tecnicamente eu não amo, mas a minha emoção me diz que eu amo. Então, a gente acaba se fragmentando. Então, o que nós temos hoje em dia, que nós vivemos 500 anos forçando o homem a viver de uma forma fragmentada. Como assim, Patrícia? Eu vou explicar o que significa viver de uma forma fragmentada. Nós temos 4 dimensões. A dimensão do corpo físico, a dimensão do corpo emocional, a dimensão do corpo intelectual e o corpo espiritual. Todos esses corpos existem dentro de nós simultaneamente e configuram a totalidade da experiência humana da nossa pessoa. Esses corpos, cada um precisa de alimento. Nós precisamos de alimento para o corpo físico, nós precisamos de alimento para o nosso intelecto, para nossas emoções e para a nossa espiritualidade. Então, o que acontece? Nós não conseguimos ver que tudo isso faz parte. Quando vamos cuidar do trabalho, do corpo físico, nós vamos trabalhar. Quando precisamos cuidar do corpo espiritual, nós vamos para a igreja. Quando precisamos do corpo emocional, nós vamos namorar. Quando precisamos cuidar do nosso intelecto, nós vamos estudar. Mas nós entendemos que todas essas atividades são separadas. Elas não se juntam dentro de nós. Então, o que acontece? Como funciona isso na vida prática? Se eu trabalho, eu sou empregado, e eu quebro um braço, eu vou no departamento médico da minha empresa e o departamento médico da minha empresa me dá um atestado médico que me impede de eu ser reprimido no trabalho que eu tenho. Eu continuo recebendo e ninguém me critica por isso. Agora, se eu tenho um desencanto amoroso, eu briguei com a minha mulher, me separei, se eu tenho uma necessidade espiritual não atendida, estou em crise espiritual, aonde eu consigo um atestado para não poder trabalhar enquanto eu estou sofrendo as consequências dessa crise? Não existe isso, porque nós desqualificamos o emocional e o espiritual, porque, de novo, fazem parte daquilo que não é técnico, científico, daquilo que não é palpável, comprovável. O corpo está sujeito à compreensão analítica porque eu posso tocá-lo. Então, isto é a forma que eu utilizo para explicar de como nós nos fragmentamos interiormente, nós
pedimos para que nos tratem fragmentado, tratamos os nossos filhos de forma fragmentada, mas nós somos fragmentados. Então, a vida que nós temos não dá conta, nós não damos conta dessa vida e a vida não dá conta de nós. Então, como isso se manifesta hoje em dia? As religiões tradicionais partiram para criar uma filha espúria, que são as religiões alternativas. Por quê? Porque as religiões tradicionais não estão dando conta. A física quântica surge porque a física tradicional não está dando conta. As medicinas alternativas surgem porque a medicina tradicional não está dando conta. Porque essas alternativas, que eu chamo de alternativas, dão conta dessas outras dimensões que as ciências tradicionais não estão atendendo. Então, nós partimos por o que nós chamamos dentro da Unipaz a fantasia da separatividade. Nós temos a fantasia de que somos separados, mas nós não somos separados. Mas como nós acreditamos piamente que somos, tratamos de forma fragmentada, pedimos para sermos tratados de forma fragmentada. Temos uma sociedade fragmentada, só que nós não estamos mais dando conta. Essa é a crise que nós estamos vivendo nesse momento. É uma crise de percepção. E a Unipaz trabalha nas pessoas tratando dessa fantasia da separatividade, dessa crise de percepção que nos leva a vermos separados. Como a gente trabalha isso? Nós trabalhamos da seguinte maneira. Nós temos cursos, temos um curso que chamamos de Gestão Holística Abordagem Transdisciplinar, que cuida certamente da desfragmentação. Como é feito isso? Dentro do curso existem seminários que permeiam 4 áreas, que se chamam seminários focados em ciências, em artes, em filosofias e tradições. Cada uma desses pilares da Unipaz corresponde a uma dessas outras 4 funções, que são a intuição, a sensação, a emoção e o intelecto. Então, esses seminários que vão permeando esses 4 pilares de ciências, artes, filosofias e tradições, dentro desse processo vai se dando a desfragmentação. As pessoas conseguem perceber como, primeiro, a primeira parte do curso, como elas estão fragmentadas interiormente, como elas às vezes cuidam do corpo, mas não cuidam da emoção, como cuidam da emoção, mas não cuidam da espiritualidade, como cuidam da emoção e da espiritualidade, mas não cuidam do corpo físico. Então, a primeira parte do curso, a gente vai percebendo como se dá essa fragmentação interior nas pessoas. A segunda parte do curso vai para a fragmentação social, as pessoas já trabalhando e tendo consciência da sua unicidade, da sua interesse, precisam passar a se relacionar com as pessoas de uma forma íntegra, de uma forma inteira. E vamos para o terceiro estágio do curso, que nós chamamos da ecologia ambiental, que é eu me relacionando com o meu corpo, com minha alma, com o meu espírito, com minha emoção de uma forma inteira, não mais fragmentada. Eu já me relacionando com outro ser humano de uma forma não fragmentada, eu preciso me relacionar com o planeta, este recurso finito em que nós vivemos de uma forma não fragmentada. E finalmente, depois desse que é um processo de profunda mudança, normalmente a pessoa quer fazer algumas mudanças na vida dele. Então vamos para um 4º estágio desse processo que é chamado de ecologia vocacional. No processo de ecologia vocacional, a pessoa percebe a sua fragmentação, como ela está separada da vocação que é para aquilo para o qual ela se convocou no momento de nascimento. Certamente, nós não viemos a esse planeta para ter um bom emprego ou apenas para ter uma boa aposentadoria. Nós temos uma função maior. Só que nós nos desconectamos em função da sobrevivência, nos desconectamos dessa função maior. Então, o trabalho da Unipaz, esse curso da Unipaz, fecha no sentido de uma reconexão com a totalidade da experiência humana dentro de nós. Porque o problema é que o pensar apenas objetivamente nos leva necessariamente a analisar. E quando eu analiso, avalio, eu elimino o que em teoria não me serve, não presta. Só que a totalidade faz parte da experiência humana. Então eu começo a me fragmentar interiormente. Eu separo. Isso dá a fantasia da separatividade. Então, o passo seguinte é a fantasia da separatividade. O passo seguinte é a pessoa ser fragmentada, é
uma das piores doenças da nossa época, que é a desvinculação social. Ou seja, aquilo do qual eu não faço parte não me interessa, eu não preciso cuidar. E eu uso sempre o exemplo dos políticos do Brasil. Eu, como a maior parte das pessoas, não sente que a classe política represente os meus interesses. Eles usam a mim para se eleger, mas eles estão pelos interesses deles. Então, na realidade, se a classe política desaparece o dia de amanhã, como ela não representa absolutamente nada para mim está tudo bem. Que ótimo, não vou gastar mais do meu dinheiro. Eu me sinto desvinculado da classe social, então, da classe política. Tudo aquilo do qual eu me sinto desvinculado, se o dia de amanhã desaparece, para mim tanto faz, tanto fez. Então, a separatividade do que eu falei, a fantasia da separatividade, nos leva ao processo de desvinculação social. E quando eu estou desvinculado do grupo social que me dá vida, que me dá sustentação emocional, eu simplesmente não me importa se esse grupo desaparece. Então, se desaparecer, melhor, porque deixa mais espaço para mim, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Eu não me importo pelas pessoas que estão sofrendo violência no Rio de Janeiro, total, não é aqui em Curitiba. Eu não me importo pelos soldados iraquianos que o governo americano... perdão. Eu não me importo pelos soldados iraquianos que estão morrendo, porque não fazem parte daqui. Eu não me sinto vinculado à totalidade da raça humana. Eu não me sinto vinculado ao planeta. Então, se o planeta se explode, para mim tanto faz, tanto fez. A questão que a gente vê, os grandes problemas ecológicos que a gente vivencia, é porque as pessoas que estão produzindo isso não sentem que fazem parte do planeta. Eu preciso que a minha indústria ganhe muito dinheiro. Então, como o planeta não é meu, tanto faz, tanto fez. Agora, a minha família, a minha casa, eu preciso proteger, porque são meus, é meu sangue. Mas eu estou desvinculado do planeta, por isso, se o planeta se explode, tanto faz, tanto fez. Eu me sinto desvinculado das pessoas que sofrem, por isso, se sofrem, tanto faz, tanto fez. Eu me sinto desvinculado dos que têm fome, por isso, se têm fome, tanto faz, tanto fez. Isso a respeito de como nós trabalhamos dentro do Unipaz, é a questão da fantasia da separatividade, que é uma doença que está nos levando ao processo de desvinculação social. Esse trabalho que nós temos no Unipaz, ele se insere dentro de um momento planetário extremamente importante. É muito claro, e eu converso com as pessoas e confirmo uma coisa que eu penso. O mundo está acabando. Todos temos claro de que a coisa não está legal. É só ler o jornal. Nós sabemos que se o desmatamento continua, se a não proteção das águas continua, se o aquecimento global continua, nós temos data fixa para acabar. E pior, essa data está se acelerando na nossa direção, porque ao invés de melhorar, estamos cada vez piorando. Então, nós sabemos que o mundo acaba. Claro, o mundo acaba, esse mundo, essa estrutura que nós conhecemos acaba. Vamos para um outro mundo. Claro, ninguém sabe como será esse mundo. Mas eu tenho plena consciência que o mundo está acabando. Então, nós estamos vivendo uma crise, nesse momento, de dimensões planetárias. A crise pega absolutamente tudo. Nós temos crise na família, crise no trabalho, crise na alimentação, crise em tudo. É uma crise multidimensional que pega todas as dimensões em todos os lugares. Ninguém está livre. Essa é a primeira característica do momento. Uma crise de dimensões planetárias. E segundo, é uma crise sem precedentes. Não há antecedentes, não há experiência prévia de como lidar com uma crise como a que nós estamos vivendo. Ou seja, qual é o grande problema disso? Nós não temos aonde ir aprender, a buscar um modelo de como se trabalha, como isso se soluciona, porque nunca antes aconteceu isso. A primeira constatação é que nós vivemos uma crise de dimensões totais, multidimensional e sem precedentes. Essa é a realidade do momento. E a percepção clara que as mudanças estão correndo cada vez mais depressa e que mais cedo ou mais tarde esse mundo que eu conheço, ele desaparece. Então, isso nos traz uma alegoria, a alegoria da lagarta e da borboleta. Nós chamamos esta crise a crise da lagarta.
Olha que interessante. Para que uma borboleta possa nascer, tem que morrer uma lagarta. Se não morrer uma lagarta, não nasce uma borboleta. Há um momento nessa morte, exatamente o momento da morte da lagarta e do nascimento da borboleta, em que, olhando esse momento com a perspectiva, com os olhos da lagarta, a lagarta diz: tudo está acabado. Não tem mais nada que eu possa fazer porque está chegando a minha morte. Um minuto depois nasce a borboleta e a borboleta pega exatamente o mesmo momento de calendário, o mesmo momento de relógio e ela diz: nossa, que mundo fantástico! Tudo para ser feito. Então, isso é o que nós estamos vivendo nesse momento. Um momento de crise em que nós temos que decidir como nós vamos olhar o mundo. Com olhos de lagarta, em que não tem mais nada para fazer, ou com olhos de borboleta. Que esse momento de crise é a grande oportunidade para construir um mundo novo, que é o mundo da borboleta. E olha que interessante, o momento é o mesmo. Não é a diferença, não é o momento que está fazendo a diferença. É o olho com que eu estou olhando. É o olho de borboleta ou o olho de lagarta. Dentro da Unipaz, nós criamos uma expressão, uma palavra, que é normose. Normose é uma patologia, é uma doença. Normose vem de normal. Nós chamamos a normose a patologia da normalidade. Sofrem da patologia da normalidade as pessoas que acham que o mundo, do jeito que está, não está legal, mas não tem o que eu possa fazer. O que não está tão mal. O que basicamente, se há violência, contanto que não venha para casa, está legal. Se há pessoas tendo fome, contanto que não sejam as da minha família, está legal. Existem pessoas que nós chamamos de normóticas. Normóticas são as pessoas que estão tomadas por esta patologia da normalidade. Essas pessoas, elas têm um problema. Essas pessoas, elas não conseguem ver senão o que é evidente aos olhos. Essas pessoas são as pessoas que estão olhando o mundo com olhos de lagarta. São as pessoas que não desenvolveram a capacidade de ver o que está além dos seus olhos. Por outro lado, nós temos as pessoas que conseguem ver num mundo que aparentemente está acabando, um mundo de possibilidades. São as que têm uma visão muito positivista do momento, porque entendem que é o momento de mudar as coisas. Essas pessoas nós chamaremos de mutantes. Mutante é aquele que consegue ver os sinais. Aquele que, como disse o Pequeno Príncipe, consegue entender que o essencial, o importante, é invisível aos olhos. Então nós temos os mutantes e nós temos os normóticos. Então a nossa decisão neste momento de crise, é se nós vamos ver o mundo como mutantes ou como normóticos. Como borboletas ou como... Perdão, me foi a palavra. Ou como lagartas. Esse é o grande momento. Então, nós, na Unipaz, trabalhamos para que as pessoas consigam fazer essa mudança, consigam dar esse pulo quântico que é ir de serem lagartas para serem borboletas. É isso o que nós fazemos na Unipaz. E nós, na Unipaz, nós não sabemos qual vai ser o mundo que vem depois. Essa nova ordem social que está entrando. Nós só sabemos que aqui nós temos, nesse momento, não funciona mais. Quando a gente vai na academia, nas universidades tradicionais, as pessoas são preparadas para o futuro. Você estuda para ser administrador de empresa, você estuda para ser advogado, você estuda para ser médico a partir das experiências do passado. Não é curioso isso? Não é muito curioso que você tente se preparar para o futuro a partir das experiências do passado? E se o futuro for totalmente diferente, totalmente inesperado, o que você vai fazer com toda essa bagagem? Que tanto despreparado você vai estar para mudar um mundo que é totalmente diferente? Claro, você me diz, e como é que faz? Porque ninguém sabe como vai ser o futuro. Nós na Unipaz também não sabemos como vai ser o futuro. Mas nós, ao invés de te dar elementos para você ir para um cenário futuro previsível, nós sabemos que ele é totalmente imprevisível. Nós preparamos a pessoa, deixamos a pessoa mais competente, com uma visão de borboleta maior, para que ele esteja preparado para o que dele vier. Insisto,
A Unipaz não tem a pretensão de saber qual é o futuro que vem pela frente, mas nós temos a pretensão, sim, e trabalhamos com isso, para deixar as pessoas mais preparadas para lidar com qualquer contingência que o futuro apresentar. Então nós podemos dizer que nós, ao invés de preparar as pessoas para o futuro, a partir do passado, nós preparamos as pessoas para o futuro, preparando a pessoa. O nosso foco é cultura de paz. O nosso foco é o que levou a essa cultura de guerra em que nós vivemos. Curiosamente, só existe um país no momento que tem um Ministério da Paz, mas todos têm Ministério da Guerra, porque essa é a cultura que nós vivenciamos. Então, nós estamos mudando essa forma de pensar, essa forma de perceber. Nós entendemos que estamos numa crise de percepção, a crise da lagarta. Nós entendemos que o ser humano é fragmentado e o ser humano só vai poder enfrentar esse mundo que vem pela frente se ele for um ser humano íntegro, se ele for um ser humano que não mais separa o plano físico do plano mental, do plano emocional, do plano espiritual. Então, eu posso dizer sim, e vou dizer isso para encerrar, que o que nós fazemos aqui na Unipaz é trabalhar por expansão de consciência, para que as pessoas possam ir para essa nova era que está entrando, que nós chamamos da era da consciência, com uma visão de borboleta, uma visão ampliada, que permita lidar com os grandes desafios que o momento atual propõe. E é isso. Obrigado. Thank you.